Oi, gente! Nós iremos hoje relembrar como é o estudo da potenciação. Então, vamos rememorar como que se resolve uma potência. Então, para começarmos o estudo da potência, nós temos que lembrar de dois fatores, que vai ser a nossa base, esse A eu vou chamar ele de base, e esse N aqui a gente chama ele de expoente. Então, o que isso quer nos dizer? Toda vez que nós encontrarmos um número elevado a um expoente, então a gente vai ter uma base elevada a um expoente. E para poder resolver isso, o que eu tenho que fazer? Fazer a multiplicação dessa base. Vou multiplicar pelo quê? Pelo número de fatores que esse expoente está me dizendo. Então, aqui nesse caso genérico, eu tenho A elevado na N. Para eu resolver essa potenciação, eu vou abrir o A N vezes, vou multiplicar esse A N vezes esse número aqui. Mas como é um exemplo genérico, a gente vai abrir infinitamente, porque esse N poderia ser qualquer número. Então, toda vez que a gente for resolver uma potência, a gente vai ter o quê? Um crescimento exponencial. Porque toda vez que eu aumentar o meu expoente, o meu resultado vai ser maior. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho 2 elevado na zero. Se eu for fazer lá pelas regras que a gente já estudou, toda vez que a gente tiver o expoente zero, esse resultado vai ser igual a 1. Agora, eu tenho 2 elevado na 1. Também já estudamos. Toda vez que o expoente for 1, a gente vai ter o número da base. Então, nosso resultado vai ser a nossa base. Agora, eu tenho a minha base é 2 e o meu expoente é 2. Então, eu preciso fazer o quê? Multiplicar a base pelo número do expoente. Então, eu vou fazer 2 vezes 2. Isso vai ser igual a 4. Agora aqui, minha base é 2 e meu expoente é 3. Preciso abrir essa base, o número do expoente. Então, eu preciso abrir essa base 3 vezes. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando por partes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a gente consegue ver um aumento. Cada vez que tu vai aumentando o expoente, nós teremos um resultado maior. Por isso, então, que a gente diz que a potenciação vai ter um aumento, um crescimento exponencial. Para que a gente possa ver esse aumento exponencial que eu falei para vocês, eu construí aqui um gráfico. Então, toda vez que eu levar o número na zero, lá no nosso exemplo era 2 elevado na zero. A gente obteve como resultado o número 1. Marcando no gráfico, eu vou ter aonde, então, isso? Se o meu N é 0, o meu fator que eu vou encontrar vai ser 1. Então, eu marquei um pontinho aqui. Agora, quando eu elevar esse 2 na 1, eu vou ter como resultado o próprio 2, a própria base. Então, eu vou marcar no quê? Eu vou fazer um pontinho aqui, ó, no encontro de 2 e 1. Agora, se eu levar o 2 na 2, a base elevada no expoente 2, eu vou ter como resultado o 4. Então, eu vou marcar aqui 2 e 4. E quando eu elevar o meu expoente a 3, eu vou ter como resultado o 8. Então, eu vou marcar aqui 3 e 8. E aí, então, a gente pode ver o aumento exponencial dessa potenciação. Então, isso é mais para ilustrar e vocês entenderem quando que vai utilizar a potenciação no nosso dia a dia. Então, agora que a gente está vendo muito essa questão do aumento do Covid-19, a gente pode analisar um gráfico a partir de uma potência. Está tendo um aumento exponencial. Agora, vamos ver um exemplo, então,
para ver se vocês conseguem relembrar como que a gente resolve uma potência. Então, aqui, esse 3, ele tem um nome específico. Eu vou chamar ele de base. E esse meu 4 aqui também recebe um nome específico, que é o nosso expoente. Então, toda vez que eu for resolver uma potenciação, eu tenho que pensar no quê? Na minha base e no meu expoente. Então, eu preciso abrir essa base aqui, o número de fatores do meu expoente. O meu expoente é 4, então eu preciso multiplicar esse 3 aqui 4 vezes. Então, eu vou ter o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu resolvendo essa multiplicação aqui, esse produto, eu vou ter o nosso resultado. Vou fazer por partes, que nem a gente fazia em aula. 3 vezes 3 e 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3, gente? Vocês lembram, né? É 9. E 3 vezes 3 é 9. Que a gente não pode esquecer de fazer essa multiplicação novamente. E 9 vezes 9 vai ser igual a 81. Então, 3 elevado no expoente 4 vai ser igual a 81. Agora, no exemplo 2, o que eu vou querer que vocês façam? A gente tem aqui o produto da multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou querer que vocês escrevam uma potência que represente esse produto de fatores iguais. A gente já fez em aula também várias vezes exercícios referentes a isso. Então, vamos lembrar. Quem seria a minha base? Qual é o número que repete aqui? O número que está nos repetindo aqui é o número 2. Então, o 2 vai ser a nossa base. Agora, o que eu preciso ver? Quantas vezes esse 2 está se repetindo? Então, esse 2 está se repetindo 4 vezes. Então, a gente tem o 4 como o expoente. Então, aqui eu estou representando, eu estou escrevendo uma potência. Agora, eu quero que a gente resolva isso daqui. A gente já sabe que 2 elevado na 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Resolvendo isso, a gente vai ter o quê? Vamos multiplicar por partes, né? Vou fazer 2 vezes 2 e 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 vezes 2, 4. Agora, o resultado vai ser igual a 16. Agora, a gente vai, então, relembrar como é que é o estudo da radiciação. Como que a gente vai resolver uma radiciação. Então, para a gente começar a estudar radiciação, a gente vai ver uma definição desses termos que nos apresenta. Então, esse N, a primeira coisa que eu vou definir, esse N, ele tem um nome específico, que vai ser o índice. Nós estudamos sempre a raiz quando ela tem um índice que é o 2. Então, se não tiver nada na raiz, tiver uma raiz em branco, tiver um radical em branco, a gente vai já saber que é o índice 2. Se eu quisesse calcular a radiciação de um índice 3, que seria uma raiz cúbica, eu colocaria o 3. Mas como a gente só estudou radiciação com índice 2, então, sempre que não tiver nada, vai ser o índice 2. Já fica subentendido que é o índice 2. Essa raiz aqui, a gente tem um nome específico também, que a gente chama de radical. Esse azinho também vai ter um nome, que a gente vai chamar ele de radicando. E o x, que vai ser o quê, então? O x é o nosso resultado. Vai ser a radiciação, o resultado dessa radiciação, que ele tem um nome, que é a raiz. Então, quando a gente resolver uma radiciação e encontrar um valor no final, a gente vai dizer que esse valor se chama raiz. Mas o que a radiciação tem de parecido com a potenciação? A gente precisa pensar que a radiciação vai ser sempre o inverso da potenciação. Então, quando a gente estudou a potenciação e eu tinha uma potência 2 elevado ao quadrado, a gente tem que pensar o quê? Que eu consigo colocar esse número
dentro de um radical e encontrar o valor dessa radiciação, porque elas são o inverso uma da outra. Então, agora a gente vai ver um exemplo para ver como que fica o resultado dessa radiciação a partir de um exemplo prático. Então, eu tenho aqui raiz de 9, eu quero resolver. Notem aqui que o nosso índice não tem nada no índice. Então, toda vez que eu não tiver nada no índice, quer dizer que eu tenho o índice 2. Já fica subentendido isso, tá? Eu só botei para lembrar vocês. Então, eu quero resolver raiz de 9. Eu tinha falado que a radiciação ela é o inverso da potenciação. Por que é o inverso da potenciação? A gente vai ver isso agora. Eu preciso, para resolver essa raiz de 9, encontrar dois números iguais, que multiplicados me deu o resultado 9. Então, como é que eu vou pensar? Eu vou lá na tabuada, ou eu vou rememorar a tabuada, e vou ver qual número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Ah, mas lá na tabuada do 3, se eu multiplicar 3 por 3, eu vou ter o 9 como resultado. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente sabe que 3 vezes 3 vai ser igual a 9, certo? Isso daqui, se eu juntar, eu não tenho uma potenciação, a gente escreveu uma potenciação agora há pouco, se eu juntar esse 3 vezes 3 aqui, eu vou ter minha base 3 e meu expoente 2. Então, eu chego numa potenciação. Então, eu posso dizer que isso daqui vai ser igual a quem? A raiz de 3 vezes 3. Raiz de 3 vezes 3 é igual a raiz de 9. Vou chegar, então, no que? Posso montar uma potência. 3 ao quadrado. A gente viu que se eu cortar esse expoente aqui com esse índice que são iguais, eu vou chegar no resultado igual a 3. Então, o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 9, vai ser o 3, porque 3 vezes 3 vai ser 9. Fiz um processo maior para vocês lembrarem da onde que eu tiro esse 3, da onde que surge esse 3. Mas vocês podem, na hora de resolver o exercício, olharem na tabuada qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele número que a gente está procurando dentro da raiz, tá, gente? Agora, no exemplo 2, eu quero fazer o quê? Uma adição entre raiz de 16 e raiz de 25. Para que eu possa somar essas raízes, eu preciso primeiro resolver quanto é raiz de 16 e quanto é raiz de 25, para posteriormente somar esses números. Então, vamos pensar. Se eu olhar lá na tabuada, que número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, eu já sei que raiz de 16 é 4. Agora, que número que multiplicado por ele mesmo, que eu vou olhar na tabuada, vai me dar 25? 5 vezes 5 é igual a quanto? A 25. Então, aqui eu já sei quem são a raiz de 16 e a raiz de 25. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar o resultado dessas raízes. 4 mais 5 vai me dar como resultado o número 9. Um grande beijo cheio de saudade. Tchau, gente!